Oi, gente! No vídeo dessa semana eu tenho uma convidada que é uma médica nutróloga, a doutora Liliane Opperman. Doutora Liliane, muito obrigada. Eu que agradeço esse convite, falar de um assunto que eu adoro e que está crescendo tanto, né? Exatamente. A gente vai conversar hoje sobre não sei se eu posso chamar já de doença, porque na verdade não é reconhecido ainda como um distúrbio alimentar, né? Isso, ele é reconhecido como uma variação dos distúrbios já existentes. Que chama ortorexia. É quando a pessoa fica tão apegada, tão ligada na alimentação saudável que a vida dela acaba virando um inferno, né, doutora? Porque ela não Exatamente. consegue comer outra coisa que ela não tenha certeza que é absolutamente saudável, limpo. Correto. Como é que é isso, Aliás, doutora? o orto é de correto, né? De correção, orexia, de apetite. Então, esse desejo de que tudo seja extremamente correto, limpo, saudável, sem glúten ou sem lactose, tudo vai depender do início de como ela começou a prestar atenção na alimentação dela. Muitas começaram, ou muitos, através de uma dieta de emagrecimento, ou uma dieta para melhorar a hipertrofia, ter uma performance, ou começou a prestar atenção na alimentação por conta de uma filosofia, por ser vegetariano ou vegano, ou seja, em algum momento essa pessoa começou a prestar atenção na alimentação, que é ótimo, que é lindo. O problema é que tudo em excesso e que acaba trazendo um prejuízo para o nosso dia a dia, que é no caso da pessoa ortoréxica, ela não consegue ter uma vida social normal. Ela vai, por exemplo, numa festa, ela tem que levar o que ela vai comer, ou se ela vai, ela tem que sair, ela não consegue ficar tranquila, e se ela sai da dieta, aquilo é um martírio, ela sofre, não pelo medo de engordar, assim como os pacientes com bulimia ou com anorexia, mas pelo medo de não estar comendo uma coisa correta, limpa e digna. Então, diferentemente do medo que a pessoa que tem anorexia e bulimia ou um outro transtorno alimentar tem de engordar, de ganhar peso, a pessoa que tem ortorexia, ela tem medo de comer algo que faça mal para a saúde. Isso, ou para o ambiente, ou que vá contra os seus conceitos filosóficos, né? Por exemplo, a pessoa que não come carne de porco por uma questão, vamos supor, seja de um país onde não se consome esse tipo de carne, se ela souber que ela consumiu alguma coisa que tem algum resquício de porco, ela extremamente sofre com aquilo, enquanto ela não tem a garantia de que esse alimento não tinha essa procedência, ou enfim, ela não vai ficar bem com ela. Então é um sofrimento em excesso, porque a gente pode muito bem vez ou outra, sair da dieta por um açúcar a mais, um glúten a menos, a não ser uma pessoa celíaca. E ainda assim não é tanto prejuízo quanto esse sofrimento e o medo de comer uma coisa que não seja correta. Doutora, quando é que a pessoa sabe que ela está só preocupada com a alimentação saudável e quando de fato ela passou do limite, ela está com ortorexia, ela precisa de uma ajuda? Tem como... Geralmente não é a pessoa que sabe, são as pessoas que convivem com ela. Porque ela se acha tão correta que ela acha que ela teria que ajudar as outras pessoas e que as outras pessoas, por não comerem corretamente, é que precisam de ajuda. Então, dificilmente uma pessoa com ortorexia ela vai pedir ajuda. Quem vai pedir é o namorado, a irmã, a mãe, os parentes, as pessoas que começam a ver que existe todo esse excesso, esse isolamento. É um isolamento afetivo, é um isolamento social, ela simplesmente evita festas, se vai, tem todo um ritual, então, a pessoa deixa de ir nos lugares. Por exemplo, você tem um casamento e você sabe que lá só vai ter aquelas comidas de festa, docinho, a pessoa não vai. Ou ela não vai, ou ela leva. Agora, é muito interessante a gente distinguir, porque muitas pessoas que hoje é a super moda levar lancheira, eu até indico para os pacientes fazerem os lanchinhos, tudo que você faz sem sofrimento, por exemplo, você vai na casa da sogra, tem uma macarronada e você está numa dieta, você vai levar o seu tupperware e vai sentar na mesa, vai comer com todo mundo, você vai falar de tudo, do seu universo e vai todo mundo ficar feliz, você não tá criando nenhum tipo de problema. O problema é a pessoa, ela deixa de ir ou ela vai e leva isso e aponta o defeito do outro e o assunto vira em torno da comida, uma supervalorização da doença, do problema,
onde ninguém consegue conviver. Então, o que a gente precisa prestar atenção é no momento que entra o sofrimento nesse hábito, né? Se você come só comida saudável, mas é um prazer na sua vida, né? Se você tem prazer de levar sua comida para todo lugar, de lavar, de escolher os melhores alimentos, se isso é de fato, mas tem que prestar atenção, porque às vezes a gente mente pra gente mesmo que é prazer e na verdade é sofrimento. Então, se é sofrimento, é porque não deveria ser assim, né? Exatamente, mas o ortoréxico, ele sente um prazer muito grande quando ele faz tudo correto. Só que às custas de um sofrimento desse afastamento. Sim. Então, não tem que existir nenhum afastamento, nenhum ritual absurdo que faça com que a pessoa, enfim, deixe de viajar ou perca muito tempo nos arredores da viagem, só pensando no que vai comer, no que não pode comer. Então, não existindo a neura, o sofrimento, aí tudo bem. A nuance, que é muito tênue, da onde começa a existir a patologia, é o sofrimento da pessoa com tudo isso e as pessoas que convivem com ela que começam a não suportar essa convivência. A pessoa que tem esse hábito alimentar tão difícil, pode acabar transferindo esse hábito para os filhos, para a família? Tem que prestar atenção nisso? Tem, inclusive tem os grupos de riscos, né, que a gente chama de pessoas com maior suscetibilidade. Profissionais da nutrição, nutricionistas, nutrólogos, médicos, artistas, bailarinos, educadores físicos, geralmente pessoas deste universo são os que mais têm documentado os casos, né, de ortorexia. São vários casos já documentados, apesar de ainda não ter sido reconhecido como uma patologia. E geralmente as mães que vieram dessa geração, de super bailarinas, pegam as filhas, põem no balé, ficam extremamente rígidas, ou mesmo alguém que está em dieta, a mãe começa a querer fazer da vida da filha a vida dela. Então, na lancheira só pode ter iogurte que não tenha conservante, que não tenha corante, que não tenha açúcar. A lancheira não pode ser de plástico, porque plástico tem o bisfenol, que dá câncer. E já começa uma neura já passando para a criança. Isso é real. Pode tornar a vida da criança um inferno, com essa boa intenção dela ser super saudável. Né? A ponto da mãe pedir para a professora na agenda que não é para deixar misturar o lanche com o de outras crianças, e pede para a professora relatar se comeu salgadinho de outro, disso, daquilo. Então, ela vai criando uma bolha, né, em cima da vida dela, em cima daquela criança. Então, hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas informações, você pega hoje qualquer revista, ou blog, ou Instagram, você tem profissionais de todos os tipos, falando de assuntos de todos os tipos, com fontes nem sempre científicas. Aliás, hoje em dia comer está cada vez mais difícil, né? Porque você não sabe o que comer, quanto comer, se não. E isso está gerando um medo nas pessoas. Eu falo, a gente está com medo de comer, com medo da comida, né? Porque cada dia você lê no lugar que isso pode, isso não pode, isso engorda, não engorda, é certo, é errado, e a gente acaba ficando muito confuso, né? E isso vai ser sempre, a gente vai ter essas nuances, uma hora um alimento vai ser o vilão da vez, outro hora o alimento vai ser o que salva a vida da vez. É a gente procurar ter uma dieta o mais variada possível, em cor, em tipos, e o que você come na segunda é diferente do que você come na terça, que é diferente do que você come na quarta. Um problema que eu vejo hoje é a monotonia alimentar. Também, né, a gente está fazendo um parêntese da ortorexia. O contrário, que é aquela pessoa que também não se preocupa e que a vida inteira dela é pão com manteiga, café com leite de manhã, arroz, feijão, carne, salada e batata frita. Muda, né? Também é ruim, porque você começa a super colocar um tipo de alimento no corpo e deixar de introduzir outros. Acaba faltando nutriente, né? Vitaminas, tudo isso, né? Isso. Então, o mais correto, digamos assim, né? Embora eu fugir do correto, do orto, seria essa variedade grande e não ficar só uma coisa, só um carboidrato, só uma proteína. Às vezes vem o paciente fazer uma reeducação alimentar, eu falo que não é uma reeducação, é uma educação pela primeira vez. O estresse que está se criando em redor da alimentação, esse sim faz mal. E esse sim a gente produz, né? A gente produz endotoxinas de estresse, que elas não vêm no alimento, mas elas vêm na nossa ânsia de querer fazer tudo correto. Doutora, a gente teria que começar a restabelecer o mais simples e o mais básico, que é respeitar o nosso corpo e saber o que é fome de verdade quando a fome passou.
né? Porque a Isso. gente faz tanta dieta que a gente perde essa noção, né? São duas noções importantes. A fome, que é antes de você comer, que você tem que ter a percepção, e a saciedade, que é o momento que você está satisfeito. E não lotado, entupido de comida. Eu sempre falo aqui no canal que por muitos anos a comida mandou na minha vida. Eu acordava de manhã e a primeira coisa que eu pensava é o que eu vou comer, né? E isso acaba criando uma situação muito difícil. Então a gente precisa entender por que isso está acontecendo e muitas vezes a gente precisa de ajuda, né? Para descobrir e conseguir reverter isso, né? Porque para piorar a situação, o estímulo nosso oral é uma das primeiras coisas. Você nasce, você mama. Então o primeiro afeto que a gente tem ao nascer é o leite da mãe. Né? Se chora, ganha uma chupeta, ou ganha um docinho, ou põe aquele açuquinha, como é que é o nome daqueles funchicória que põe na chupeta e põe na boca do bebê. E a gente já aprende a condicionar, ficar tranquila com alguma coisa doce. Doce, olha que interessante. É uma série de condicionamentos que vem da infância, né? A sobremesa, olha, se você comportar, vai ganhar. Então, se muitas você comer vezes, todo arroz e feijão, eu te dou sorvete. E aí você entende que o doce é a recompensa, é a né? recompensa. Vamos supor, você está num trabalho que o chefe não te recompensa, ninguém te elogia, só tem críticas e feedbacks negativos. Você, poxa, cadê a minha sobremesa? E aí você vai pro doce. E desconta no doce. Comer é uma necessidade fisiológica, assim como várias outras que a gente tem, né? Se alimentar, os estímulos fisiológicos, evacuação. Só que para piorar é uma necessidade com prazer junto. A gente tem as papilas gustativas, o comer, ele envolve, comer, né? ele envolve o sabor, ele envolve o visual, ele envolve o olfato, ele envolve todos os sentidos. Então, a chance da gente encontrar ali um grande prazer que vai suprir outros prazeres da nossa vida, isso é um perigo. Então, é a gente entender que não é só... É porque vai ser um prazer como uma droga, aquela coisa rápida, fugaz, que não vai resolver. Que se você tiver um pano de fundo, que você está buscando uma outra recompensa, ela vai vir te cobrando de novo. Aí você vai lá, tampa o buraco, come outro doce, faz de conta que engana, dali a pouco ele vai te cobrar. Então, a gente tem que resolver os nossos problemas na nossa essência. Eu li um livro muito interessante que eu já indiquei aqui no canal que fala sobre isso. Chama Mulheres, Comida e Deus, da Jeanine Roth, que é que é uma escritora americana, e ela fala exatamente isso. Ela fala que a gente tenta encher os nossos vazios com a comida, mas na verdade não enche nada. Você tem aquele prazer imediato na hora e depois passou e você ainda fica com a culpa por tudo que você comeu, então é muito importante. Você posterga um problema. Ou cria o outro, porque muitas vezes vai para a compulsão alimentar e vai para a obesidade. Eu acho que tudo que a gente coloca a palavra punição, não, é feio, não pode, dá uma supervalorização para o alimento no sentido de que, nossa, ele não pode porque ele engorda, ele vai acabar com a nossa vida, ele vai deixar a gente gorda, ou vai deixar a gente doente. A gente dá um poder tão grande e que de fato ele passa a ter. Por que um alimento tem esse poder para um e para o outro não tem? O outro simplesmente vai lá, senta e come. Tem gente que come doce todo dia e não engorda, é a gente ou não tem que esse empodera. Sofrimento. É só você que tem a capacidade de empoderamento para esse alimento que você pode tirar. Ai, doutora Liliane, eu adorei, muito obrigada, foi um prazer. Com certeza não vai ser a primeira de muitas, a gente pode conversar muitas vezes e é muito bacana assim, a gente refletir, e isso que você disse exatamente, sabe, daqui a pouco para de ler revista de dieta, de estética, de se preocupar tanto com isso e vamos começar a olhar mais para dentro, né? Peraí, o que eu estou sentindo? O que está acontecendo com o meu corpo? Será que eu quero mesmo comer? Eu acho que se a gente começar a se fazer essas perguntas, talvez a gente vai ver que a gente não precisa comer tanto, né? Então, foi muito bacana. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada mesmo. Ótimo. Ai, adorei, muito bom, muito bom.